Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. O mês de março é um mês muito especial para a gente aqui no Evolução Diária. Por que é especial? Porque nesse mês, para ser mais preciso, especificamente no dia 13 de março, nós vamos fazer um ano de Evolução Diária. Glória a Deus por isso, tá bom? Um ano de Evolução Diária, esse projeto que Deus colocou no meu coração, para te ajudar a ter entendimento bíblico. Tudo que a gente faz aqui no Evolução Diária é voltado para a Palavra de Deus. Nós começamos a Evolução Diária com estudos temáticos, então nós tínhamos um tema específico da semana e nós trabalhávamos aquele tema, mas sempre, com a Palavra de Deus sendo ali o nosso plano de fundo, sendo ali a nossa bússola, o nosso manual, o nosso guia, tá bom? E aí agora Deus colocou muito forte no meu coração da gente estudar a Bíblia. Então eu comecei com 31 dias para mudar a sua vida, que foi o livro de Provérbios. O estudo de Provérbios, assim, tá dando uma visualização altíssima. Tem vídeo que já tá dando 6, 7, 8 mil visualizações, glória a Deus por isso. E daí eu segui essa lógica de estudar os livros sapienciais ou os livros de sabedoria bíblica, Então nós estamos finalizando essa coletânea de 5 livros aqui, com o livro de Salmos. Já estamos hoje no capítulo de número 109. É isso mesmo, no começo parecia uma jornada longa que não ia ter fim, 150 capítulos, um único livro, mas Deus está nos dando força aqui, nós estamos estudando juntos. Então o mês de março é um mês especial, daqui a pouquinho nós vamos celebrar um ano de Evolução Diária, mas vamos aqui, eu pelo menos, controlar a minha ansiedade, porque a festa não é hoje ainda, mas nós também devemos celebrar a Deus pela vida. Hoje é um dia especial para mim e para você, mais um mês que está se iniciando aí, estamos apenas no 5º dia do mês de março, de um ano novo, e nós vamos viver algo extraordinário em nome de Jesus nesse ano de 2024. Vai ser um ano de muita colheita para mim e para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Já quero profetizar isso sobre a sua vida. Na verdade, lembrar aquilo que eu profetizei no começo de ano. 2024 vai ser o ano da sua colheita abundante. Se você recebe isso, já coloca amém, amém, amém aí nos comentários em nome de Jesus. Vamos lá, gente, nós vamos estudar hoje o Salmo de número 109. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te pedir bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Salmo 109 é um salmo de 31 versículos, é um salmo relativamente grande. O salmo de ontem, o 108, foi um estudo curto, Nós fizemos um estudo ali em 10 minutos. Aqui no Evolução Diária, a ideia é de trazer conhecimento bíblico de forma simples, prática, objetiva, mas rica em detalhes, tá? Então o tempo médio de cada vídeo que a gente faz aqui é 15 minutinhos, para que seja um devocional rápido para o seu desenvolvimento espiritual, físico e emocional, tá? Então, em nome de Jesus, nós vamos aqui seguir firmes e fortes. Hoje é um salmo de 31 versículos, também atribuído ao rei Davi, que diz assim: ó Deus a quem louvo, não fique indiferente, pois homens ímpios e falsos estão dizendo calúnia contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo nenhum. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, o que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os teus filhos e a sua esposa então se torne uma viúva. Vivam os meus filhos Vivam os seus filhos, diz Davi, vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposte de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes da geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade de seus antepassados. Pesado esse salmo, E não apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante ao Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre e o necessitado de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar
Venha sobre ele então a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste dele então a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela o seu corpo como água e os seus ossos como óleo. Envolva-o com um manto e aperte-o sempre com um cinto. Assim retribua o Senhor os meus acusadores, aqueles que estão me caluniando. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me vêm, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra com um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor no meio da assembleia, e ainda vou te louvar, pois ele se põe ao lado do pobre para salvar daquele que condena. Eu falei, né, que o salmo de hoje estava meio pesado, e realmente esse salmo é meio pesadão assim, porque nós vemos Davi aqui com um coração extremamente angustiado e pedindo, clamando, suplicando a Deus pela maldição, né? Ele está dizendo aqui, Deus amaldiçoa os meus inimigos. Então aqui, na verdade, o Salmo 108, vamos agora entender esse texto de uma forma melhor, tá bom? O Salmo 109, 108 foi o de ontem. O Salmo 109 aqui, Davi, ele está suplicando, clamando, pedindo a Deus, tá? Contra os seus inimigos. Então ele está apresentando os inimigos dele, dizendo, os caras me fazem muito mal e eu não estou aguentando mais, eu estou clamando para que o Senhor venha amaldiçoar a vida deles. É um salmo pesado, que ele fala assim, que as esposas, quando eles morrerem, venham passar necessidade, os filhos, e ninguém dê pão. Então Davi aqui, né, mostra assim um ressentimento, um coração muito amargurado, tá? Então o salmista aqui começa pedindo para Deus para não ignorar a sua oração, mas para Deus responder, porque pessoas ímpias o estão atacando o tempo inteiro, proferindo muitas mentiras e muito ódio no coração. Então Davi descreve os métodos cruéis que as pessoas injustas estão atacando ele, estão falando contra ele, incluindo maldição e falsas acusações. Aí aqui Davi também vai clamar a Deus para que seus inimigos, todos eles, sejam punidos, tá? E que todos os seus planos malignos sejam frustrados. Ele pede a Deus para que a maldição que os inimigos lançam sobre ele, retorne sobre eles mesmos. Então o salmista também está lembrando a Deus que ele é inocente de todas as acusações que está sendo feita contra ele. E ele vai continuar aqui expressando a sua confiança em Deus, né, dizendo que Deus vai intervir ao seu favor e que todos os seus inimigos vão ser derrotados. Ele tem essa confiança na intervenção divina. Então Davi promete louvar a Deus e testemunhar a sua bondade quando a sua oração for atendida. Ele diz no final, né, vou te louvar perante a assembleia, vou testemunhar o quanto o Senhor é bom. Então Davi está pedindo realmente, Senhor, intervenha nessa situação, né, derrota os meus inimigos que eu vou testemunhar. E no final, Davi vai exaltar a grandeza de Deus, a sua fidelidade em ajudar as pessoas aflitas, e ele conclui afirmando a sua confiança de que Deus está ao seu lado e que ele vai triunfar sobre todos os seus inimigos, tá bom? Agora vamos lá, gente, aplicação prática. Parece que é quase impossível tirar uma lição de aplicação prática aqui, né? Davi está pedindo para amaldiçoar os inimigos, enquanto a Bíblia diz, né, que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então aqui, nesse texto, Davi está tomado ali realmente por um sentimento carnal muito forte, e ele quer ver a maldição, a desgraça de todos os seus inimigos. Então, apesar do Salmo 109 expressar sentimentos intensos de injustiça e um desejo ardente por vingança contra esses inimigos de Davi, existem também lições práticas aqui que podem ser extraídas desse texto. A primeira é a confiança em Deus. Então, Davi, ele confia no Senhor independente de qualquer coisa, mesmo no momento onde o coração dele está assim tomado, né, pelo ódio. Olha que interessante, o homem segundo o coração de Deus, tomado de um sentimento ruim, natural, carnal, desejo por vingança, né? Então, mesmo diante dessas adversidades e todas essas perseguições, Davi, ele confia em Deus como seu único Deus, capaz de trazer justiça e proteção. Isso vai nos ensinar a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então vamos lá, mesmo Davi tomado com seu coração
coração por um sentimento muito ruim de vingança, né? Ele confia que Deus, ele vai proteger e é o refúgio, a fortaleza dele, independente de qualquer circunstância. O que a gente pode também aqui aprender? Olha só, embora o salmista aqui ele esteja clamando por justiça, né, clamando por justiça ali, tomado por um sentimento ruim contra os seus inimigos, é importante lembrar da misericórdia e do perdão de Deus, né? Tudo isso são valores fundamentais ensinados pela Bíblia Sagrada, né, pelos ensinos bíblicos. Então nós devemos sempre procurar perdoar aqueles que nos ferem, tá? Então aqui nós estamos aprendendo com Davi o que não fazer diante dos inimigos, tá bom? Davi, tomado por um sentimento de ódio, ele quer vingança e a palavra de Deus nos ensina a perdoar e agir com misericórdia, seguindo então o exemplo de Jesus Cristo, mesmo quando parece ser extremamente difícil, tá? Aprendemos também a buscar a justiça, porém de forma adequada. É legítimo buscar justiça e proteção contra a injustiça, preste bem atenção. Porém, justiça de forma adequada não significa vingança pessoal. Tá? Então aqui, esse texto inteiro, parece que Davi, ele tá só querendo se vingar, tomado por um sentimento ruim, né? Um sentimento ali de dor, de ódio mesmo, ele quer vingança pessoal. Senhor, né? Toca nos meus inimigos ali, clamando a morte dos inimigos. Então, a gente aprende também com o Davi o que não fazer, olha só, nós estamos aprendendo com o Davi o que fazer, aqui a gente está aprendendo o que não fazer. É claro que ele tem lá os seus motivos, ele está expressando os seus sentimentos a Deus, mas isso não quer dizer que é um exemplo bom pra gente, né, sair por aí clamando para que Deus mate os nossos inimigos. E eu vou repetir, a Bíblia diz que a gente tem que abençoar aqueles que nos amaldiçoam, tá? Então, buscar por justiça de forma adequada, tá? Justiça de forma adequada, mesmo clamando a Deus proteção contra as injustiças, né, daquelas pessoas que acabam se levantando como seu inimigo. Justiça de forma adequada não significa, anote isso aí, justiça de forma adequada não significa vingança pessoal, tá bom? Nós precisamos também reconhecer a soberania de Deus, então o Salmo aqui está enfatizando a soberania de Deus sobre todas as coisas, reconhecer que Deus está no controle, vai nos ajudar e vai fazer a gente encontrar paz e segurança, mesmo em meio a uma situação tão complicada quanto essa que Davi estava passando aqui e deixando, né, transparecer no seu coração. E por fim, nós precisamos refletir muito sobre o uso das nossas palavras. Davi aqui foi forte nas palavras, né? Davi, ele vai expressar seu sentimento com palavras muito fortes, amaldiçoando até os filhos dos seus inimigos. Isso vai nos lembrar da importância da gente ser cuidadoso com as nossas palavras, ou seja, com aquilo que sai da nossa boca. Nós devemos evitar o uso da linguagem prejudicial ou maldosa, mesmo quando nós estamos nos sentindo injustiçados por alguma coisa, né? Até mesmo porque Provérbios 8:21 diz assim: a língua tem o poder de vida ou morte. Quem a ama comerá do seu próprio fruto. Olha só o que o texto está dizendo, que tudo que sai da nossa boca gera consequência, positiva ou negativa, e isso volta para nós mesmos. Então Davi aqui, clamando, né, pela desgraça dos seus inimigos, né, precisa entender, ele como um homem muito sábio, né, um dos homens mais sábios, foi ele que preparou o homem mais sábio de todos os tempos, o seu filho Salomão, conforme diz lá em Provérbios capítulo 4, né, a Bíblia diz que Davi, ele andava pelo palácio ensinando Salomão a adquirir sabedoria com todas as suas forças, e no momento tomado por raiva, por ódio, ele começa a amaldiçoar o seu próprio inimigo. E aqui Provérbios de Salomão diz que a língua tem o poder de vida e morte, quem ama a sua própria língua vai comer do seu fruto, ou seja, tudo que sai da sua boca tem consequências, sejam positivas ou negativas, tá? E quando negativas, elas vão voltar contra nós mesmos. Então, confiança, perdão, misericórdia, justiça, soberania de Deus, né? Essa é a reflexão sobre como nós precisamos aprender a usar as nossas palavras. Esses são os ensinamentos de Provérbios, né? Do filho de Davi ali, do provérbio, para as nossas vidas. Então, Salomão nos ensina que a gente precisa aprender a usar a nossa língua da maneira adequada, tá? Então, a gente precisa confiar em Deus, perdoar as pessoas,
ter misericórdia, né? Ter um coração misericordioso, acreditar na justiça de Deus, mas entender que a justiça não é uma vingança pessoal, né? E também olhar a Deus como soberano, que vai ali recompensar o justo conforme a sua justiça e o injusto conforme a sua injustiça. Então eu e você não precisamos clamar para que Deus venha maltratar ou amaldiçoar o injusto, até porque isso é uma lei espiritual, né? Cada um vai colher o fruto ou da sua própria justiça ou da sua própria injustiça. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo do livro de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós finalizamos o capítulo de número 109, estamos avançando aqui nesse livro de Salmos. Daqui a pouquinho a gente finaliza esses 150 capítulos que num primeiro momento parecia assim que não ia acabar nunca, né? Glória a Deus por isso. Agora eu quero te convidar para editar as redes sociais. Curtir, comentar e compartilhar. Se você não fez isso ainda, faça agora. Tira também um print da tela, escreve alguma lição que te chamou bastante atenção, né? Não faça justiça com as suas próprias mãos. Cuidado com o que você fala. Pega aí algo que tocou no seu coração sobre o nosso estudo de hoje. Escreve, tá? Nesse print. Me marca para eu repostar também em nome de Jesus. E não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Amanhã tem mais Evolução Diária, tá bom? Te espero aqui às 7h40. Um grande abraço em nome de Jesus.